Ao longo dos seus mais de 100 anos, o Superman já ganhou 7 filmes com 4 atores diferentes, mas infelizmente todos tiveram algo que o público e a crítica não gostaram. Então onde será que eles acabaram errando? Bem, fala aí pessoal, o meu nome é Vitor e como o novo filme do Superman já tá chegando agora em 2025, bora conferir onde os outros filmes do Homem de Aço acabaram errando. Dessa forma, mesmo que o novo filme do James Gunn tenha os seus próprios erros, a gente consegue ver onde que ele definitivamente não pode errar, já que ele já tem outros exemplos. Ou seja, agora a gente vai ver numa linha do tempo o primeiro Superman que não foi o Christopher Reeve, teve um antes dele que talvez você nunca tenha ouvido falar. Em 1951 saiu o primeiro filme do Homem de Aço chamado Superman e os Homens Topeira. Se você nunca ouviu falar desse filme aqui, ou então achou o nome dele muito estranho, bom, saiba que você não tá sozinho nessa. Basicamente no filme acontece um conflito numa cidade entre os moradores e uma raça subterrânea que só pode ser impedido pelo Superman. Pra ser bem honesto, normalmente com essas produções mais antigas rola aquela coisa dela ser meio datada, então a gente não pode julgar muito a simplicidade ou então o CGI, os efeitos especiais pelo passar do tempo. Mas no fim das contas, pra mim pelo menos essa desculpa não cola pra esse filme aqui do Homem de Aço. O roteiro dele é extremamente simples, os homens topeiras são ridículos e como um todo o filme é fraco e entediante, sendo extremamente lento e sem muita ação. Ainda assim, do lado das atuações, pelo menos o George Reeves acaba salvando um pouco, exatamente o que você ouviu, bem parecido com o Christopher Reeve. E por sinal, assim como o Christopher Reeve, que o pessoal normalmente exalta muito, o próprio George Reeves também foi, na minha opinião, pelo menos, o grande ponto alto desse filme. Por um lado, ele acaba sendo um pouco durão na atuação e pode não ter o shape que nós estamos acostumados hoje em dia num super-herói. Só que pessoal, nesse ponto aqui do shape, a gente tá falando de 1951, então se você for comparar, por exemplo, o Mr. Olympia dessa época, o cara mais shapeado e o cara mais shapeado de hoje em dia, você vai ver uma grande diferença também. Bom, de qualquer maneira, falando agora do Christopher Reeve, bora falar então do Superman dele, que pra muitos foi o melhor e isso tem muitos motivos. Mas no fim das contas, nem isso foi o suficiente pra salvar tanto os filmes do Christopher Reeve, quanto também a própria atuação dele de várias críticas. Por um lado, a gente teve Superman 1, que foi um grande sucesso basicamente unânime, tanto financeiramente quanto também no feedback do público e dos críticos. Porém, acontece que no meio da produção do segundo filme rolou uma troca na direção, o que pra muitos é até mesmo o principal motivo para que, mesmo o filme ainda sendo muito elogiado, ele ter uma queda de qualidade. Isso já que com essa mudança na direção, várias cenas foram refilmadas no segundo filme, o que colocou algumas coisas bem controversas nele. Mas de fato, foi só depois do terceiro filme mesmo que a gente viu a coisa desandar de vez, já que tanto o terceiro quanto o quarto filme são pra muitos os piores dessa franquia. Mas ao mesmo tempo que a própria franquia teve os seus fracassos, a gente tá falando do Superman do Christopher Reeve, né? O que pra muitos é o melhor de todos e super elogiado. A gente definitivamente não pode só julgar o filme pelo filme em si, a gente também tem que ver a questão das atuações, que no caso salvam muito, principalmente do terceiro ao quarto filme. Basicamente, o Christopher Reeve foi quem definiu uma frase muito famosa pra alguns fãs de que pra você conseguir interpretar um bom Superman, você tem que fazer um bom Clark Kent. O Christopher Reeve, pelo menos pra mim, né, conseguiu acertar muito bem no Clark Kent dele, justamente por trazer aquela vibe mais um pouco bobona e desajeitada dele dos quadrinhos. Pois não seja louca, Lois. Não, Lois! Se você for olhar pra ele tem aquele cabelo lambido, ele até mesmo muda a postura dele quando ele tá interpretando na cena o Clark Kent. Enquanto isso, do outro lado da moeda, a gente tem o Superman, que é basicamente outro alter ego do próprio Christopher Reeve no filme. Ele não só muda a aparência, ficando muito mais imponente, como a sua própria postura muda quando ele tá como Superman. E isso ao mesmo tempo que ele concilia muito bem toda essa imponência do Homem de Aço com a sua gentileza e humanidade, fazendo ele assim meio que o Superman, como o James Gunn mesmo citou, que você gostaria de abraçar ele, não sei o que. Dessa forma, eu considero que o maior upgrade de uma produção pra outra foi com certeza a profundidade na atuação do Christopher Reeve. Isso tanto como o Clark Kent, trazendo todos esses pontos que eu já falei, e também como Superman. Acontece que nem tudo são flores, né? E como a gente falou, a franquia acabou desandando nas últimas produções, o que resultou num bom tempo sem mais nenhum filme do Homem de Aço. Isso até 2006, quando estreou Superman Returns. Aqui tem um ponto bacana que eu gostaria de destacar
destacar antes da gente falar do filme em si. Pra mim, pelo menos, eu peguei esse filme aqui quando eu era bem novo, o que me traz uma certa nostalgia por ele, e é aí que eu quero tocar. Por isso eu acho que muita gente às vezes acaba julgando de uma forma errada algum filme, já que ela tem uma nostalgia que acaba meio que encobrindo os problemas daquela produção. Mas dito isso, a questão é que justamente no Superman Returns, que teoricamente eu teria uma maior nostalgia por ter feito parte da minha infância, toda vez que eu revejo esse filme, acredite ou não, eu acabo achando um problema novo, porque de fato, mesmo tendo um sentimento nostálgico por ele, eu consigo ver que ele tem diversos problemas. Apesar de gostar bastante do Brandon Routh, principalmente quando ele fez o Átomo lá no universo da CW e também reviveu o seu papel de Superman, não dá pra negar que o filme de Superman Returns é extremamente fraco e a atuação dele também acaba sendo. Pra começar, o filme já não tem muita ação, o que acaba deixando ele um pouco lento em si, mas principalmente o maior problema foi a atuação do Brandon, que ficou meio que sem expressão nenhuma. E inclusive, mesmo tendo curtido Lex Luthor, o plano dele e principalmente aquela ilha de Kryptonita no final foram bem mais ou menos e até um pouco viajados. Com isso, um filme que surgiu com uma intenção muito boa, né, de basicamente homenagear os filmes do Superman do Christopher Reeve, trazendo assim uma continuação para os dois primeiros filmes, desconsiderando totalmente a história dos dois piores filmes da franquia, que foi o Superman 3 e 4. No fim, o filme decepcionou de vez e mesmo tendo alguns pontos positivos, no fim ele foi bem mediano, principalmente a versão do Brandon Routh do Homem de Aço. Mas falando em Homem de Aço, né, antes da gente citar o filme do Superman do Henry Cavill, eu já te peço pra deixar o like aí embaixo se você tá gostando do vídeo e é claro, né, se inscrever aqui no canal se essa for a sua primeira vez aqui. Assim você não perde nenhum vídeo como esse aqui do Universo Geek em geral e assim você ajuda a gente demais. E pra te ajudar de volta, eu tenho uma ótima dica pra você que curte jogar jogos no seu PC. Dá uma olhadinha aqui embaixo no link da descrição que vai te levar lá pro site da Nuvem, onde você pode encontrar diversos jogos muito bons com ótimos preços. E isso tudo além de várias promoções que surgem que você com certeza também não vai querer perder. Muito obrigado, gente. Então, continuando, em 2013 nós ganhamos o filme do Homem de Aço, que de início veio com a ideia do Zack Snyder de criar 5 filmes desse DCEU girando em torno do Superman e da Liga da Justiça. O problema para esse plano do Zack Snyder acabou sendo que Homem de Aço não foi uma unanimidade, dividiu demais tanto o público quanto também a crítica. Tanto que até mesmo hoje, com o DCEU tendo acabado de vez, tem gente que ainda queria o Henry Cavill de volta, ou mesmo fica atacando hate de graça no Superman do David Corenswet, que nem mesmo estreou. Pessoalmente, eu adoro o Homem de Aço, ele é um dos filmes favoritos no quesito de super-heróis, mas eu entendo perfeitamente o lado de quem não gostou do filme. Se a gente for falar apenas como um filme de Homem de Aço, pra mim ele é nota 10. Porém, quando a gente fala de uma adaptação de um personagem, que no caso é o Superman, aí a história já é outra. Isso já que o Superman do Zack Snyder acabou sendo meio que alterado, como se fosse uma outra versão mesmo pra essa visão de um universo DC mais sombrio, com heróis mais humanizados de certa forma, resultando num Superman que chegou até mesmo a matar alguém. Assim, resumidamente, Homem de Aço acabou errando justamente onde ele tentou acertar, né, trazendo uma versão diferente do Superman pra um tempo diferente. O que o Zack Snyder talvez não contasse é que o pessoal gostaria de um Superman mais realmente raiz, digamos assim, aquele Superman realmente bondoso e que a gente viu lá no Christopher Reeve, por exemplo. E é claro, eu sei que teve muita gente que, como eu, também gostou do Henry Cavill como Superman, e até mesmo a caracterização dele quando ele tá vestido com o uniforme é muito boa. O real problema acabou sendo que essa visão toda do Snyder resultou em diversas mudanças feitas pelos produtores da Warner nos filmes e nos outros projetos do DCU. O que no fim das contas a gente sabe onde que deu, né? No final de vez do DCU e agora no surgimento do novo DCU do James Gunn. Mas falando agora em atuação, do lado do Henry Cavill eu tenho um pequeno problema que seria um ponto negativo na minha opinião da atuação dele. O primeiro motivo seria o fato dele não ter uma atuação trazendo um Clark Kent muito bobão e inocente, algo que a gente viu tanto nos quadrinhos quanto também na adaptação do Christopher Reeve e até mesmo um pouquinho na do Brandon Routh, apesar dele ser um pouco menos expressivo do que todo mundo. Mas o meu principal ponto negativo mesmo pro Henry Cavill como Superman, ou melhor, como Clark Kent, é que ele é tão bonito que até mesmo como Clark Kent o cara fica muito bonito, pô. Meu, literalmente não pode isso. Olha o Clark Kent do Christopher Reeve ou do Brandon Routh, por exemplo, os dois têm o cabelo lambido, uma carinha meio boba, enquanto que o do Henry Cavill sorri e você já se apaixona pelo cara.
Por isso, mesmo gostando demais do Homem de Aço, tendo até mesmo um carinho especial pelo Superman do Brandon Routh e uma admiração imensa pelos filmes do Superman do Christopher Reeve, eu acredito firmemente que o Superman do David Corenswet tem tudo pra ser o melhor Superman ou melhor adaptação dele pros cinemas. É claro que pode ser que tanto eu quanto todo mundo que pensa nisso acabemos quebrando a cara no final. Porém, o James Gunn tem no seu currículo algumas das, pra mim, melhores produções de super-heróis já feitas. Além disso, como a gente falou no início do vídeo, né, o James Gunn tem à sua disposição diversos exemplos de filmes do que deu certo e do que deu errado do Superman. Isso fora o visual do filme, que pra mim agradou demais, aquela visão de Metrópolis, e o que eu imagino que também vai seguir muito na pegada pras outras cidades, meio que trazendo uma adaptação mais fiel aos quadrinhos. E também teve a caracterização do David Corenswet, tanto como o Superman trazendo o uniforme com a cueca, por exemplo, como também como o Clark Kent, estando totalmente diferente da sua versão de Homem de Aço, e principalmente com uma cara mais boba, com um jeitão bem desajustado e atrapalhado, como na minha opinião deve ser. De qualquer maneira, deixa agora aqui embaixo nos comentários onde que você achou que os filmes do Superman até hoje mais erraram e também acertaram, e quais são as suas expectativas para esse Superman do David Corenswet e do James Gunn. E é claro, né, se você gostou desse vídeo aqui, não esquece de deixar o seu like aí embaixo. Agora, se você quiser continuar vendo mais vídeos como esse, você pode tanto ver um desses dois vídeos aqui que eu tenho certeza que você também vai gostar, ou então se inscrever aí embaixo no canal, que assim você recebe todos os próximos vídeos que a gente lançar que forem como esse daqui do Universo Geek em geral.